Fala, Theo. Fala, Marião. Beleza? Tudo bem e você, meu amigo? Tudo jóia. Preparado aí para falar um pouco mal do setor imobiliário ou falar um pouco bem? Fala um pouco bem. Aqui é só Só energia alegria. boa. Só energia Momentos positiva. difíceis servem para a gente aprender e superar, né? Com certeza. Com certeza. Theo, queria já começar te agradecendo aí pelo seu tempo, aceitado o convite aí de bater esse papo aí, de 40 minutos mais ou menos, que nós vamos passar aí nos próximos juntos, né? E obrigado pela oportunidade aí. Não, eu que agradeço, Marião. Agradeço você, agradeço a Amy. Sempre Legal. Alô? Alô? Theo? Alô, alô? Alô? Caiu. Vocês me ouvem? Esperar o Theo voltar? Alô? pronto, voltei. Voltou. Muito bom. Caiu. Bom, eu só ouvi uma parte, a hora que eu falei agradeci você, né? Obrigado, aí já caiu tudo. Então, obrigado mais uma vez, repetindo. Valeu aí, Theo, da sua participação desde já, viu? Não, que é isso, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você, falar com o pessoal da M Consult. Estamos à Maravilha. disposição Muito aqui bom. para bater um papo com você e com todos que nos assistem aí sobre o mercado imobiliário e as perspectivas. Boa, vamos lá. Bom, Theo, deixa eu encerrar minha musiquinha de fundo aqui agora, depois eu volto ela no final da pauta aí. Theo, Tá vamos certo. lá. Primeiro de tudo, eu queria só, até para o pessoal que está nos ouvindo aqui, só colocar que se cair a live da sua parte, eu espero, como eu fiz agora, aí você reconecta, e se cair da minha parte, eu reabro logo em seguida a live aqui, beleza? Legal, tranquilo. A outra coisa, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários aqui para o Theo, coloquem aqui, escrevam aqui, que ao longo da fala do Theo eu vou colocando para ele esses pontos. Então, Theo, pode ficar tranquilo em relação às perguntas, que eu vou deixando elas subir e daqui a pouco, no momento oportuno, eu faço para você, beleza? Legal, tranquilo. Vamos lá então. Theo, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho do Theo Feola, como que ele chegou na Feola Imóveis, né? Para a gente entender um pouquinho da sua trajetória no ramo imobiliário, fazendo um favor. Bom, eu estou no mercado imobiliário há 27 anos, né? Desde os meus 17 anos. Meu pai tinha uma imobiliária que chamava Habitat Imóveis e ele faleceu em 94, né? Hum, E foi aí que eu herdei a imobiliária. A imobiliária tinha uma carteira de 30 imóveis em locação, trabalhava com alguns loteamentos da família, algumas compras e vendas de terceiros. Meu pai faleceu, fui obrigado a assumir os negócios aí. Era a menino toca ainda, de caixa. 17 anos. Depois vinha fazer faculdade de Direito, mas ali naquele momento foi que eu tive que crescer de uma hora para outra, né? Assumir os negócios e entrar para o mercado imobiliário. Então, faz 27 anos aí que a gente já trabalha com locação, administração, consultoria, compra e venda de imóveis. Mais ou Então, menos essa história aí. É óbvio, né? Nesse meio tempo a gente passou por algumas sociedades aí nas uhum. empresas e desde dezembro de 2018 que a gente está com essa última razão social de Feola Imóveis, né, em que eu não tenho mais sócio, só tenho uma equipe que tem me surpreendido aí a cada dia pelo lado bom, graças a Deus,
principalmente nesse momento difícil. As coisas Sim. têm funcionado muito bem. Uhum, perfeito. Então, na verdade, Theo, só para até voltar no ponto, né? Todos esses anos de bagagem aí que você tem, 27 anos que você comentou. Cara, 27 anos você passou década de 90, os primeiros anos de 2000 e a última década agora 2010, 2020. Fala um pouquinho para mim do ramo imobiliário. Há alguma similaridade entre as décadas, Theo? Sempre teve crise, sempre foi altos e baixos, sempre foi dificultoso, independente da época? Eu vejo que não. Eu lembro que quando eu, assim, ó, sempre teve uma estabilidade. É óbvio que a gente vive de momentos, né? Uhum, Mas um momento que eu me recordo, assim, que foi a época mais difícil, foi quando eu assumi a imobiliária lá pelos anos de 94, porque a gente tinha 3 reajustes de aluguel por mês. entendi. Por Você conta da imagina questão da isso? moeda. Não tem Então, como imaginar, né? é inimaginável hoje É, isso. Então, imagina você ter uma carteira que eram 30 imóveis. Hoje a gente tem mais ou menos uns 400 imóveis na carteira. Imagina se fosse hoje você negociar 400 contratos de aluguéis 3 vezes por mês o valor. Então, aquilo foi uma impossível. coisa que foi Uhum, emblemática. É óbvio que depois do plano real, né, com a estabilidade da moeda, veio uma estabilidade econômica que o imóvel sempre tem seus altos e baixos, assim, o mercado imobiliário às vezes passa por alguns períodos de euforia, outros de mais tranquilidade, mas ele se mantém relativamente estável, né? uhum, uhum. Até eu costumo brincar que com essa questão da pandemia, a gente viu 6 blocos, né, na Bolsa de Valores aí, em razão de quase 10% de quedas num dia. Eu falo, o imóvel, ele continua ali, né? Uhum, sim. Então, o mercado financeiro, às vezes, ele oscila demais e o imóvel tem o seu porto seguro ali. Uhum, Então, sempre tem essa discussão se é financeiramente bom investir em imóvel ou não. Só que durante todas essas décadas que eu estou no mercado imobiliário, o imóvel sempre foi um investimento seguro e sempre valorizou, né? eu ia tocar nesse ponto, inclusive. Se a gente observar, talvez pontualmente, algum ano, alguns meses, a gente até pode ver alguma coisa em relação à crise, mas se a gente fizer uma análise maior dessa cronologia, aí a gente vai ver que o imóvel sempre foi algo que realmente se manteve seguro, né? Principalmente em Sem épocas de dúvida, crise. Uhum, sem dúvida. Eu acho que o único problema do investimento em imóvel, que hoje você consegue ter essa substituição através dos fundos imobiliários, né? É que o imóvel, às vezes, ele não tem liquidez, sim. principalmente em momentos de crise, né? Às Uhum, vezes você precisa de um dinheiro rápido, precisa capitalizar e você não consegue vender ele bem nos momentos de baixa, né? Porém, Americana é uma cidade conservadora, né? Nós temos muitos investidores que a gente administra grandes carteiras de imóveis desses investidores. Então, muita gente investiu bastante em imóveis e em carteiras imobiliárias. E uhum, hoje você tem essa opção financeira, né, que também está uhum, sofrendo, tá? Dos fundos imobiliários. Então, por exemplo, os fundos imobiliários que mais sofreram agora aí com essa crise do do Covid Covid. são aqueles que são administração de shoppings, por exemplo. Uhum, Imagina uhum, só, o fundo é sim. composto por aluguel de shopping centers, né? Uhum, E uhum, os shoppings estão fechados e tem decisões judiciais que suspenderam, inclusive, o locação, pagamento de né? Uhum, aluguel, né? uhum, sim, sim. Então, os fundos, apesar de ele ser um derivado do imóvel, né, ele também é um produto financeiro. Não tem Uhum, aquela mesma segurança, aquele mesmo lastro que possui o imóvel físico. perfeito. E aí, Theo, trazendo um pouco já mais próximo dessa nossa realidade aqui,
Antes do coronavírus, nós tínhamos um ano com uma expectativa muito boa para o ramo imobiliário, né? Tanto que a Caixa vinha sinalizando com alguns incentivos através de linhas de crédito muito específicas, juros mais baixos da história. Você tinha, por outro lado, alguns bancos como o Santander com linhas específicas, tentando ali oferecer algumas soluções também de crédito, né? O ano vinha numa crescente muito boa, ou foi só uma impressão, foi só uma especulação de mercado? Não, sem dúvida. Eu acho que 2020 era para ser o ano do mercado imobiliário, tá? Uhum, Vinha numa retomada muito forte, tanto de lançamento de imóveis, de incorporações, de locações, grandes locações comerciais. A gente já não encontrava mais imóveis para fazer grandes locações comerciais. Então, em todos os setores do mercado imobiliário, a gente via uma expectativa de crescimento, né? Uma expectativa boa. Uh, enfim, e tivemos esse problema que diminuiu um pouco essa expectativa. Tá? uhum. Por que eu falo que diminuiu? Porque os negócios estão acontecendo. Tá, não pararam. Né? Uhum, Não pararam. É uma coisa. Eles mudaram, eles se transformaram. Tá? uhum, Então, por exemplo, a nossa imobiliária sempre foi muito de grandes locações comerciais, né? uhum, uhum. Lojas comerciais, indústrias, clínicas. E hoje você não aluga mais imóvel comercial nos últimos 60 dias, né? Sim. Pelo contrário, você está tendo desocupação, renegociação, Uhum, inadimplência. Então, o que nós fizemos? Nós focamos muito no mercado residencial de um ticket médio mais baixo, tá? uhum. E tem alugado, tem batido recorde, inclusive, de locação, Caramba, tá? Em caramba. número de imóveis, tá? É óbvio que é um ticket médio um pouco menor. Isso é legal também porque pulveriza e diversifica a nossa carteira, né? A gente não sabe ainda se todas essas pessoas terão condições de pagar, mas a gente presume que Uhum, sim, pois a gente tem uhum, garantia, consulta score. Se a pessoa uhum. está entrando agora no imóvel, provavelmente ela tem capacidade de pagamento, mas os números das locações residenciais estão muito bons e as vendas também estão acontecendo, né? Uhum. Nesse ponto, Theo, desculpa até te interromper, mas só para entender esse processo de aumento de locação, é em função do cara ter que vender o seu imóvel próprio e recorrer à locação, ou não necessariamente por esse ponto? Eu acho que não necessariamente. Eu atribuo o nosso crescimento de hipótese. Hum, A primeira que talvez pessoas estejam desocupando imóveis mais caros, tá? E buscando locações mais baratas. perfeito. Uhum, O ticket médio das locações hoje estão entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Então, às vezes a pessoa desocupa um apartamento para ir para uma casa, uhum, sair do condomínio, ou ela está numa casa maior, ela busca uma solução menor. Então, eu acho que esse é um primeiro tópico, né? tá, Talvez as pessoas buscarem o aluguel mais barato, né? perfeito. O segundo, talvez, é que muitas imobiliárias tradicionais estão tendo que se reinventar, né, Uhum, em razão do digital. E nós já fazíamos totalmente nosso processo digital há mais de um ano. uhum, uhum, Então, algumas imobiliárias estão tendo dificuldade de alugar. Por quê? uhum, Não tem como fazer a visita no imóvel, não tem como recolher documento, porque recolhe documento físico, faz contrato sim. de papel. E mais de Tudo um ano isso, que a gente faz todo o nosso processo, o nosso fluxo inteirinho digital. Então, às vezes, eu acho também que como a gente está tendo uma agilidade no atendimento, está conseguindo fazer as coisas, mesmo com o nosso time todo de home office, né? A uhum, gente está conseguindo fazer as locações de maneira rápida, ágil, né? E sem ter contato físico com as pessoas. Hoje, o contato físico com a pessoa é somente para a gente entregar a chave para ele fazer a mudança. Então, sim, é óbvio, né? É, mais da metade das pessoas querem visitar o imóvel para alugar, né? uhum, Algumas não querem visitar o imóvel, tá? Basta a gente fazer um FaceTime, uhum. enviar um
vídeo do imóvel. Tem solução até para isso, né? Para visita online ali. Tem. E o legal é que, tipo, sem saber que tudo isso ia acontecer, né? A gente já estava preparado e a Feola Imóveis é totalmente digital. A gente é um entusiasta da tecnologia. Nosso fluxo de documento interno é digital. Nosso contrato é digital, vistoria é digital. Os pagamentos são todos automatizados, tanto para os locatários quanto para os proprietários de imóveis, enfim. Então, Tudo eu isso atribuo um facilita. pouco essas duas vertentes aí, esse sucesso que a gente está tendo nesse momento. E outra, né? Parabenizar o nosso time, que tem se superado dia a dia. Por quê? Porque não é simplesmente você falar, vamos ser digital e vamos se reinventar, né? Eu acho que isso é uma cultura de empresa. Então, há muito tempo a gente vem treinando aí o nosso time, a nossa equipe, todos abraçaram essa causa e hoje a gente tem tido uma certa tranquilidade aí para trabalhar dessa maneira. Show de bola. Eu vou voltar nesse tema da tecnologia já já com você, mas eu vou colocar aqui uma pergunta que entrou do Alex Bueno. Boa noite, Alex. Ele pergunta, Theo, devido a esse caos que o país está passando, hoje você indicaria para um investidor a compra de um imóvel e que tipo de imóvel seria? Grande Alex, nosso amigo, nosso cliente, um abraço aí para você. Que bom que você está assistindo a gente. Eu fiz uma live outro dia com o pessoal do grupo Santo Concreto e eu disse, por quê? O momento, ele é de oportunidade, né? Sim. Então, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, você ganha na compra, né? E você compra bem na baixa. Então, quem tem capacidade financeira de estar adquirindo imóveis, é difícil a gente estabelecer um tipo, né, Mário? Por quê, Alex? Porque depende muito de qual é a finalidade. Sim. Você pode comprar hoje, adquirir boas áreas para empreender, para incorporar torres, que eu acho que a retomada de 2020 vai continuar em 2021. O Brasil ainda tem muito espaço para vender imóveis residenciais. Eu acho que a pessoa que tem dinheiro ou tem crédito aprovado para comprar um imóvel para morar, né? Também está com uma oportunidade ótima, porque os juros são historicamente os mais baixos no Brasil e os financiamentos imobiliários, as taxas de juro têm acompanhado também. Então, é difícil a gente falar, esse é o melhor imóvel para você comprar. Mas depende muito da sua intenção, né? Mas hoje, você tem boas oportunidades de negócio. Seja se você for comprar para moradia, seja se você for comprar para locação, ou seja se você for comprar para incorporação, construção de torres ou lançar loteamentos. Sim. Tem muita gente precisando vender imóvel? Tem muita gente precisando vender imóvel. Aí tem um paradoxo, né? Até fiz uns stories hoje. Eu falo que o negócio, Mário, ele tem que ser bom para todo mundo, tá? Eu sou contra explorar o outro numa situação difícil. Isso é uma coisa pessoal minha, tá? Então eu gosto de fazer um negócio. Não, o cara tá enforcado, vamos matar. Eu sou contra isso, enfim. Eu acho que é um momento de oportunidade. Às vezes a pessoa está precisando, você ajuda ela, né? É óbvio que às vezes o valor vai compensar, né? Mas eu tenho isso comigo. É engraçado que no mercado americano, né? Nós vendemos algumas casas lá em Orlando e lá é o contrário. Você não tem tanto essa pichincha. A pessoa se sente mal de pedir desconto e de baixar o valor do que é do outro. Caramba. Né? Então é uma coisa curiosa. Aqui sim, cultural, não, aqui né? você já precisa, todo mundo já precifica um pouco a mais, porque sabe que vai ter choro, sabe que vai ter pergunta, gordura, sabe que vai ter negociação. Faz parte da cultura. Né? Sim. Só que eu acho que o momento é de oportunidade.
mas eu também tenho isso comigo da gente saber estabelecer critérios para que os negócios sejam vantajosos e bons para todo mundo. Hoje no Sim. Story eu falei isso, né? Uhum. Eu não gosto de empurrar negócio, de forçar a situação. E a gente fez 5 vendas esse mês e 3 delas foram muito legais, que tanto compradores quanto vendedores ficaram extremamente felizes com os negócios, né? Uhum. Então eu Isso é falo que bom. assim, Uhum. o mais gostoso para a gente, o mais importante é a experiência do cliente e é a felicidade do cliente. E para Uhum. nós, né, tá escrito lá no meu story, quem entrar lá vai ver. Até foi o Léo, nosso corretor, que falou isso, né? Eu falei, Léo, vou escrever isso daí. Para Uhum. nós é mais importante o valor do que o preço, né? Legal, muito bom. Então é Uhum. uma premissa que a gente tem de tentar agradar todos, de fazer uma boa negociação, de fazer com que todo mundo saia satisfeito. Sim, eu acho que dá para fazer um bom negócio, né, Theo, nessa época, sem necessariamente você, como usar o seu termo, sem matar o cara que está sofrendo nesse momento por conta de dinheiro, né? Acho que tem bons negócios que podem acontecer em função do cara às vezes pagar à vista. Você tem essas negociações que podem ocorrer naturalmente, sem necessariamente você comprar a casa a preço de banana do rapaz só porque está precisando, né? Sem dúvida, né? Aí é óbvio que você tem diversas situações. Você tem a pessoa que só tem aquele bem, você tem a pessoa que ficou desempregada, e você tem a pessoa que realmente quer negociar, né? Nós temos Uhum, muitos investidores na carteira que compram e vendem. Então, eu uhum. acho que você tem que ter a cautela, o cuidado, né? De avaliar bem caso a caso e procurar ser justo com todas as partes aí, vamos dizer Sim. assim, Sim, né? afinal de contas, o vendedor de hoje pode ser um comprador de amanhã, né? Você não pode Não, fechar as portas para ele. com certeza, o cliente ele é cliente e outra, né? O mais importante é que ele fique satisfeito, que ele volte, que ele fale bem da gente, que ele indique, que ele referencie, Uhum, enfim. A gente tem um prazer enorme de ver a felicidade das pessoas, né? sim. E é engraçado que, tipo, nós fizemos negócios grandes esse mês e fizemos aquela venda de lançamento da pessoa que está comprando o primeiro imóvel, que a satisfação às vezes é muito maior, né? E é gostoso da gente ver a pessoa realizando o sonho do primeiro imóvel, comprando o primeiro Uhum, apartamento, enfim. sim. É muito legal. O, o Rafa Martins, da JM, grande Rafa, boa noite. Ele estava perguntando exatamente sobre isso, se era hora de comprar imóveis e se já está pintando pechinchas. Eu vou pegar essa fala dele, inclusive, para até fazer uma pergunta. Se de fato, Theo, houve uma desvalorização dos imóveis, principalmente na região onde você trabalha, muito fortemente aqui americana, mas enfim, no geral, é possível ver isso? Houve desvalorização? Grande Rafa, um prazer sua pergunta. O Rafa é nosso consultor lá. JM Consultoria é a consultoria da Fiola Imóveis. Eu indico aí a consultoria do Jarbas, do Rafa Martins. JM Consultoria tem nos dado, tenho que falar, Mário, porque tem nos dado um suporte espetacular aí nesse momento de crise. Legal. Então, a gente tem monitorado as receitas, as despesas, as entradas, as saídas do departamento comercial diariamente. Eu acho assim, tem alguma coisa acontecendo de desconto, tá? O valor do imóvel não baixou muito, tá? Por que que não baixou muito? Eu acho que acontece isso por duas questões. Que nos últimos 2 anos não teve uma grande valorização. Hum, Em contrapartida, tá? Além de não ter uma grande valorização, eu já disse aqui que os negócios estão acontecendo, né? sim. Então, o mercado ainda não está parado. O que Uhum, está muito legal, por exemplo, são as construtoras ficando muito mais flexíveis em formas de pagamento, em hum, planos de aquisição, é, pague sua parcela para daqui 90 dias, assine seu legal. contrato e começa a vigência depois quando voltar essa situação. Então, eu acho assim, pichincha, você vai achar uma ou outra. A pichincha no mercado imobiliário, historicamente, a gente chamava e chama, né, de galinha morta, que é o que todo mundo quer, né?
achar um Uhum. bom imóvel com preço barato, né? Uhum. Uhum. Porém, ninguém também que não tenha necessidade vai se desfazer de patrimônio agora, Sim, né? sim, Como eu exato. disse, o imóvel é um investimento seguro, né? Ele tem pouca liquidez e às vezes a pessoa se apega àquilo, fala, ó, aqui está minha segurança, só vou Uhum. vender em último caso. Então você consegue, às vezes, boas negociações, tá? Principalmente de imóveis maiores para investidores e boas condições com construtoras, melhores condições de pagamento, enfim. E tem algumas pessoas que precisam aportar o seu dinheiro em outros negócios, né? Enfim, que também estão procurando fazer bons negócios. Por exemplo, eu estou com uma casa no Terras do Imperador, que o proprietário ele é muito bem de vida, mas ele tem um negócio interessante que apareceu para ele. Essa casa ele está com um deságio de 30%. É uma casa de 1.400.000 que ele entrega por 1.100.000. Caramba. Estamos com duas propostas aí. Ele precisa? Não, mas é interessante para ele? É. Por quê? É. Porque ele vai girar esse capital em outro negócio. Sim, sim, que para ele esses 30% vão ser absorvidos lá, né? Claro. Entendeu? Sim, sim, Então, sim. enfim, é muito da casuística, né? É muito Uhum. da gente ter a percepção do que o cliente quer, né? Qual que é a intenção dele, a gente avaliar e buscar a melhor solução para ele aí nesse momento. Caso a caso, né? O Alex da 3G Construções, grande Alex, boa noite. Ele pergunta aqui também: Theo, aproveitando a pergunta do Rafa, seria um bom momento para investir em terrenos mais baratos para construção, considerando o período de construção, uma oportunidade de lucro para investidores? Grande Alex, tudo bem, meu amigo? Eu acho que sim, tá? Eu acho que terreno é um dos imóveis hoje que tem mais liquidez, tá? E até sugiro ao Alex e que a gente fez uma reunião ontem, inclusive fechou, estamos para fechar um contrato aí, o terreno mais construção. Por Uhum, quê? Você consegue financiar com a Caixa, né? O terreno e a construção junto. uhum, Então, esse é um produto muito legal que tem vendido bastante, é de fácil aprovação. Os valores podem ser desde imóveis a partir do Minha Casa Minha Vida, quanto em casas em condomínio. Então, uhum, você tem aí um espectro muito grande de valores que você pode trabalhar o terreno mais construção. uhum. Então, essa é uma grande oportunidade para investidores, né? E para construtores. Legal, muito bom. E aí, só para finalizar essa primeira bateria, antes de eu retomar para um segundo tópico aqui com você, tem também uma pergunta do Jink, do Zou, o nosso amigo Zou, chinês, Zou, Ni hao, Zou. Ele fala assim, ó, mercados médios e altos, office e etc., tem previsão de retomada? Mercado de médio e alto padrão. Então, Zô, prazer falar com você aí. O mercado de alto padrão, ele não está parado também. Eu constatei nas últimas 2 semanas, assim, a compra e venda está um pouco mais estática, tá? Mas a locação está acontecendo um movimento muito interessante, que eu tive praticamente 5 clientes nos últimos 15 dias procurando casas em condomínio, pessoas que querem sair de São Paulo, tá? Por quê? Essa cultura de trabalhar em home office, das pessoas confinadas em pequenos apartamentos, fez com que essas pessoas procurassem imóveis maiores para morar e fugissem de São Paulo. Uhum. O que antes era um Então, muito. dormitório, só um dormitório, né? Passou a ter uma Isso. necessidade um pouco maior. Uhum. Não, e imagina assim, ó, uma pessoa que tem um casal que tenha 2 filhos e mora no apartamento de 70 metros em São Paulo, que é a coisa mais comum do mundo. Uhum. Todo mundo 60 dias em casa, né? Sim. Então a pessoa fala, pô, vou para o interior, vou para uma casa em condomínio. Então, vai ter uma retomada. Eu acho que a retomada de 2020 vai ficar para 2021. A gente ainda consegue aí trabalhar com alguns clientes, principalmente
na questão da locação de alto padrão, que está bem aquecido. Locamos uma casa semana passada em condomínio, amanhã nós vamos fechar outra casa em condomínio. Hoje veio outra proposta de locação de casa em condomínio. Legal. A dificuldade que a gente tem em algumas situações de alto padrão, tá? Seja em condomínio ou seja em edifícios de apartamentos, são imóveis mais antigos, né? Hoje você tem um estoque muito grande e grandes opções de imóveis mais novos. E Americana, assim, que é um mercado que tem muitos investidores, você tem muitos imóveis antigos vagos. Então, às vezes a pessoa tem um apartamento espetacular, grande, bem localizado, só que o revestimento é um pouco antigo, a gente tem alguns armários mais antigos, isso dificulta um pouco a comercialização dele, né? Seja para locação, seja para venda. Mas o mercado não está parado, está acontecendo. Nós fizemos esse mês aqui uma permuta de um apartamento legal na Avenida Brasil, com um imóvel em condomínio em Sumaré. Foi um dos negócios que eu citei que foi muito legal, porque independente do preço, as pessoas ficaram felizes. Legal. Né? E é um negócio de alto padrão, tá? Sim. Essa casa que eu citei no Terras do Imperador é uma grande oportunidade. Hoje, por exemplo, um cliente está a fim de comprar esse imóvel para deixar locado. Sim. E hoje eu já loquei ele, né? Então, quer dizer, o imóvel de 1.400.000 vai sair por 1.050.000 e vai alugar por 5.000. Quer dizer, é um investimento de 0,5% hoje, seguro. Sim. Então, você vê, ele já vai sair ganhando 300 mil da valorização do imóvel. Exatamente. E já vai de cara. sair imóvel alugado. Né? Negócio da China. Negócio da China, Zô. É um negócio bacana, né? Enfim, então, esse tipo de oportunidade às vezes acaba acontecendo e é relativo ao mercado de alto padrão. Dificuldade que eu acho que a gente tem momentânea, tá? Como eu disse, a gente gosta de grandes locações comerciais, tá? A gente está tendo muita renegociação, desconto de aluguel, desconto para pagar posteriormente, isenção, desocupação. Eu estou vendo muita desocupação de imóveis comerciais e esses eu não tenho uma expectativa assim de retomada tão rápida. De retomada tão rápida, porque a gente não sabe como a economia vai se comportar. Qual que tem sido a nossa diretriz e qual que tem sido a nossa luta? Manter a pessoa no imóvel, entendeu, Mário? Então, renegociação. A gente tem visto grandes comércios abertos, tá? Lojas de utilidade, autopeças, mercados. Eu acho engraçado porque o supermercado podia abrir, mas a lojinha embaixo do mercado não podia. Não pode. Você entendeu? E quem que sofre mais? Os pequenos, né? Claro, sem dúvida. Então, até o Alex estava aí, ele é cliente nosso, ela tem um imóvel deles lá, que a pessoa já foi devolver a chave para mim da lojinha 3 vezes, eu não deixei. Tá? E eu falei, depois a gente vai negociar com o proprietário, eu garanto que o proprietário vai te isentar. Se o Alex estiver aí ainda... Ele já fica ciente que vai ser assim. Porque eu falei, qual a perspectiva? A gente desocupa esse imóvel. A moça tem a loja faz 10 anos, né? Ela quer devolver, eu não deixei. Eu falei, fica aí, nós vamos te isentar, tá? Esses meses, e depois você vai voltar com o seu negócio. Então, essa tem sido a nossa luta. Preservar, mais uma vez, empatia, né? Experiência do cliente, tentar ajudar o próximo. Então, o que a gente tem feito com as pessoas? Tentar com que elas continuem vivas no seu negócio. Sim, né? Essa é a nossa luta. Não é só pela gente, né? É pela pessoa, pelo próximo, pela economia, enfim. Sim. E é onde você também consegue ter o seu contato, porque você não consegue interferir no governo federal, mas você consegue fazer uma forcinha no seu negócio, né? Estimulando outras pessoas, contaminando pelo bem, né? Essas ações são de bom grado.
Pessoal, eu tô aqui com o Theo Feola, para quem não conhece, para quem é da minha rede social e não conhece, tô aqui com o Theo Feola, da Feola Imóveis. Para quem é da rede do Theo Feola, ele está aqui batendo um papo com a gente aqui, falando sobre o mercado imobiliário. E eu queria entrar no segundo tópico, Theo, que eu acho que é interessante, você acabou tocando ainda nele de maneira rápida, eu quero retomar ele aqui, que é a questão do home office. O Rafa até colocou uma pergunta ali em cima, falando sobre isso. Imóveis cada vez maiores para se acobertar um home office, porque talvez isso seja uma tendência daqui em diante. E aí eu já faço um paralelo dessa pergunta do Rafa, né, se isso é uma afirmação. Eu vi uma reportagem esses dias, em algum jornal, não me recordo agora qual, falando que os coworkings devem sentir muito na pele o pós-coronavírus, por conta exatamente das pessoas entenderem que o home office faz essa função, diminui um custo, isso acaba gerando talvez um problema para os coworkings. Como que você está vendo esse movimento? Os coworkings, eu sou um entusiasta porque eu gosto de estar com as pessoas, né? Só que a gente vê que o maior coworking do mundo, o WeWork, né? Que tem no mundo inteiro. Eu vi o WeWork até em Israel, Jerusalém, enfim, onde você vai no mundo tem, ele já vinha sofrendo um pouco antes da pandemia. E eu vi até um parceirão meu da Terraz, Aluguel Digital, é uma imobiliária de Florianópolis, uma das imobiliárias digitais mais legais do país, né? O Lucas Madalosso, ele costuma assistir minhas lives, mas acho que ele não está por aí hoje. Legal, depois ele vê. Um dos meus mentores aí, um entusiasta de startups, inclusive. Muitas startups compõem a imobiliária dele, assim como compõem a Feola, né? Ele entregou a sala dele de coworking lá em Floripa. Então, e assim, ó, eu duvido que alguém aqui, estou vendo bastante gente do mercado imobiliário aqui, o Sandy que trabalha com a gente, o Rafa, o Léo da Capuco estava aqui, o Pablo Braidotti, nosso parceiro da WPA, está aqui, grande abraço. Eu duvido que alguém conheça algum apartamento que tenha um espaço para home office. Sim. Então, provavelmente, as plantas, a Leta aqui, nossa corretora também, então, provavelmente as plantas aí, né, dos apartamentos irão mudar, inclusive. A configuração deles. Sem dúvida. E tem uma empresa, né, uma grande construtora de São Paulo, que é do Alexandre Frankel, que a gente admira muito também, que chama Vitacom. É uma febre em São Paulo, são os microapartamentos. Tem apartamentos de 19 metros quadrados. Caramba! Né? E o que acontece? O apartamento é um conjugado de quarto e sala, um banheiro e uma copinha. E lá embaixo, né, você tem uma cozinha comunitária. E uma lavanderia, talvez. Todo mundo tem que ter uma cozinha. Lá embaixo você tem uma sala de ferramentas comunitária. Por que todo mundo tem que ter uma ferramenta em casa? Você não pode ir lá embaixo, pega o martelo, sobe, prega o quadro e devolve lá embaixo. Né? Exato, você usa uma vez no ano, poxa, né? Você entendeu? E lá também tem o coworking embaixo. Então você vê que todo o empreendimento dele já é todo já foi para você ter um co-living, né? Tanto na parte do trabalho, a lavanderia é comunitária, isso já tem aqui no Edifício Trend, no Easy, aqui em Americana já tem, você paga uma pequena taxa, também você lava a roupa lá embaixo, custa R$8, acho que 5 horas por mês para você usar a lavanderia americana. Olha, do Trend, né? Então, são apartamentos estúdio, as pessoas que moram são solteiras ou casais, por que tem que ter máquina de lavar roupa, máquina... E aí você fala também de sustentabilidade, né? Claro, você diminui, imagina, sei lá, uma torre de 64 apartamentos, todo mundo ligando máquina. Né? Você não pode ligar uma máquina um pouco mais econômica, industrial, enfim. Sim. Então, eu acho que é isso. Essa questão do coworking, a gente vai ver, sim, uma mudança, tá? Eu tive um cliente essa semana que veio de São Paulo comprar um terreno em condomínio. Ele trabalhava numa empresa em São Paulo que alugava 4 andares de um edifício. Era R$600 mil por mês o aluguel. Nossa! Era 150 mil cada andar. Ela já devolveu 2. Caramba. Por quê? Os funcionários estão trabalhando de home office e está mais produtivo. E por que está mais produtivo? O cara demorava 1h30 para ir trabalhar, Sim.
trabalhava o Uhum. dia inteiro e voltava do trabalho mais 1h30. Agora ele acorda Uhum. e começa a trabalhar, Sim, né? sim, sim. E a Uhum. empresa tem uma economia de vale transporte, de vale alimentação, enfim. Então, você vê uma mudança, até falei isso em outros stories meu, essa semana a gente tem visto uma mudança muito grande de comportamento, né? Uhum. Não podia deixar de ser diferente. Uhum. O nosso time da Fiola Imóveis, grande parte está aqui assistindo, a Tamires estava aqui assistindo também. A gente tem funcionado perfeitamente de home office, trabalhando de maneira tranquila, alugando muito. Posso até falar que a gente está sendo muito produtivo dessa maneira digital. E isso, para mim, foi uma vitória, porque a gente sabia que a gente podia e a gente foi forçado a experimentar, né? Uhum. Sim, sim, sim. Enfim, então é muito legal a gente ser entusiasta da tecnologia, ser entusiasta do digital e ver que a gente pode sim funcionar dessa maneira, buscando sempre otimizar o tempo e simplificar a experiência do cliente. Perfeito. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta para o Theo, coloca aqui, porque a gente agora já vai entrar na reta final. Passou rápido, conversa é boa, passa rápido, né? E enquanto ninguém coloca uma pergunta aqui ou um comentário, Theo, eu queria colocar o último tópico aqui para a gente poder trabalhar, que é um tópico que eu sei que você é um cara que é apaixonado, que é tecnologia, e aliar isso à questão da questão imobiliária mesmo, né? Desde que eu conheço você, a Feola Imóveis, eu sempre vi vocês digitais, né? Na verdade, para mim não é surpresa você estar falando isso para mim pelo movimento que você vinha fazendo antes. Mas eu queria que você, além de falar essa questão de estar 100% online, digital, hoje nas versões de locação, contratos, enfim, tudo aquilo que a gente chama de parte burocrática, né, dos processos, eu também sei que você é um cara muito entusiasta em redes sociais. Você faz muitos dos seus trabalhos de promoção utilizando essa ferramenta aqui, por exemplo, né, o próprio Instagram, enfim. Você acha que é inevitável hoje no ramo imobiliário a presença cada vez mais digital das empresas? Ou você acha que ainda até por haver gerações que não estão tão conectadas, essa geração ainda vai precisar de alguma coisa mais, o cafezinho ali na imobiliária, mais físico e tal? Ô, Mário, é assim, né? Eu acho que o digital ele veio para ficar, ele já era uma tendência, ele se consolida e ele se amplia, né? Uhum, O digital também se transforma. Essas pessoas que estão aqui hoje assistindo a live, há um ano atrás estavam no Facebook, sim. né? Estão numa live do Instagram. E daqui Uhum, 6 meses, provavelmente, eles estarão no TikTok. uhum. Que já era a mídia digital que mais crescia, e nessa época de Covid ela disparou, né? Sim, acelerou esse processo. Uhum, Acelerou o processo de crescimento do TikTok, porque é divertido, porque é fácil, enfim. Eu acho sim que o relacionamento nunca vai deixar de ser uma coisa importante, tá? O networking é engraçado, né? Às vezes a gente tem alguns corretores assim que trabalham com a gente e de repente o cara fala, pô, eu quero vender alto padrão, né? Eu falo, legal, mas e aí? Quem são seus clientes? Né? Porque é legal pra caramba vender Minha Casa Minha Vida e é uma satisfação muito grande pra gente vender o primeiro apartamento para as pessoas. E a gente vende muito, né? uhum, Só que uhum. para você sair do público do Minha Casa, Minha Vida, para um imóvel de alto padrão, você tem que ter uma rede de relacionamento no alto padrão, Com certeza, né? com certeza. Então, E você não frequentar os transforma clubes, isso, né? Uhum. frequentar os restaurantes, estudar os imóveis, enfim. Todo mundo acha que é fácil ser corretor. Corretor a gente estuda muito na Feola Imóveis, a gente treina os nossos corretores, a gente tem padrão de anúncio, padrão de marketing, padrão de campanha digital, padrão de fotografia, padrão de atendimento. A gente busca melhorar sempre a experiência do cliente, a gente estuda os produtos para poder oferecer, enfim. E não é fácil, né? Sim. Então, eu acho que o digital ele veio para ficar, tá? Hoje a nossa operação funciona muito com campanha de Instagram, com campanha de Facebook, com portais imobiliários, com geração de leads. E eu acho assim, Mário, o Instagram é uma coisa muito legal para mim, eu adoro, né? Por quê?
o Instagram é relacionamento, é network. Uhum. Quem está Uhum. aqui assistindo é gente da minha roda de amigos, da sua roda de amigos, Uhum. pessoas que você convive, né? Então, não Uhum. é porque é digital que você não tem o relacionamento, Exatamente, exatamente. É só um né? outro formato, né, de É um relacionamento. outro formato. Então, é óbvio que você Uhum. precisa engajar o seu público, você precisa ter conteúdo legal, você precisa ter recorrência. Eu estudo muito Instagram, eu avalio as métricas, a gente procura postar coisas interessantes, tanto conteúdos interessantes quanto imóveis legais, né? Enfim. Então, tudo isso gera engajamento, né? Então, eu acho que o digital ele veio para ficar, ele veio para ampliar. Por exemplo, é legal para a gente ainda levar o cliente no apartamento decorado de Minha Casa Minha Vida. Mas em São Paulo, né? Hoje você tem os óculos 3D. Sim, A realidade pessoa não virtual. tem Uhum. tempo de atravessar a cidade, às vezes, ou sair do trabalho Sim, para visitar um decorado. Então, você sim. coloca o óculos 3D, ela tem toda a sensação, ela pode andar no imóvel inteiro, Uhum. até na sacada, assim, dá uma má Dá uma impressão quando você vertigem. dá uma vertigem, é bem perfeito, assim. Então, Sim, você sim. tem... E eu acho que nesse momento que todo mundo teve que se descobrir digital, até quem não trabalhava de maneira digital teve que se descobrir, vai ter que criar essa cultura e ampliar, né? O Uhum. Cacá Miante entrou aqui, nosso amigo, ele tem loja de veículos, por exemplo, né? E as lojas de veículos têm os pontos na cidade, Fernando Camargo, Iacanga, Avenida da Saudade, Avenida Carmine Feola, são as físicas, só que hoje você precisa de ponto para uma loja de veículos. Não Você vende necessariamente, né? pelo Web Uhum. Motors, pelo Carro Americana. É que nem nós, né? A gente Uhum. faz Instagram, Uhum. Facebook, Google Ads. O nosso Uhum. site é o nosso carro-chefe. Uhum. A gente faz app imóveis, Viva Real, Imóvel Web. Uhum. Então, eu falo hoje que 90% hoje da nossa operação de mídia é online. Tem um Uhum. pouco de offline? Tem. Eu acho que o que vem do offline não é mais o panfletinho, que ainda tem e ainda funciona, tá? Uhum. Não vou Uhum. falar que não funciona, faz parte. Mas eu acho que o relacionamento ainda é muito importante nessa esfera aí digital. Perfeito. Então, para encerrar, minha última pergunta para você, e aí a gente já vai para nos aventurando no TikTok. O Exatamente. Sandy é nosso percursor aí, ele e o Ah, Rafa é? estão acelerados no TikTok aí. Ele é um TikToker? Adiciona o pessoal aí. TikToker. Isso. Então, antes, quando eu anunciei essa live nossa aqui no LinkedIn, uma pessoa lá que é da minha rede do LinkedIn, mas ela não tem Instagram, depois eu vou acabar subindo no YouTube esse vídeo, né? E aí ela vai conseguir assistir. É, ela perguntou para mim, pediu na verdade para eu perguntar para você, se você acredita que agora, no pós-pandemia, ainda que o governo esteja com gasto fiscal alto, se você acredita que o governo investir em linhas ainda mais agressivas de crédito imobiliário, de apoio a financiamento imobiliário, será um motor aí para intensificar ou acelerar o crescimento econômico. Eu acho que sim, né? Não só o governo, mas como também os bancos privados. Vocês podem ver em que o único setor que não parou em nenhum momento foi o da construção civil, Uhum, né? uhum, Então, que nem eu falo, é, o barco está andando, tá? Então, eu não sou muito assim de falar é, recessão na construção civil. Eu não estou vendo isso por quê? Porque a construção civil não parou, porque as linhas de crédito não pararam, porque os juros e as condições estão extremamente baratos e fáceis, tá? uhum, Então é óbvio que todo incentivo do governo é bem-vindo, né? É óbvio que todo financiamento. Olha que legal, por exemplo, o que a Caixa fez e a coisa mais fácil que tem para fazer, que os bancos privados não fizeram, né? Quem tem financiamento com a Caixa Econômica Federal, você tem um aplicativo, você entra lá, pelo aplicativo você suspende seu contrato por 90 dias ou 6 meses. Pô, é uma prático, baita de uma ajuda, né? Para quem está pagando financiamento imobiliário aí. sim. Então, eu sou meio assim, eu não gosto de falar muito de política, mas eu gosto de falar
dos assuntos políticos da economia. O governo, eu acho que, pelo menos no meu caso, deu total suporte para a gente, no sentido de suspender contrato de trabalho, de reduzir jornada, de ajuda às pequenas e microempresas, de socorrer aí os autônomos, né? Eu acho que foram medidas aí do Ministério da Fazenda e do governo muito legais. Eu sei porque eu falo porque eu fui o beneficiado com isso, né? E ajudou muito a gente manter os empregos. Até hoje, nossa empresa é pequena, né? Mas a gente tem um time de 10 funcionários CLT e 6 corretores, e a gente manteve o nosso quadro e a nossa luta, né? É para manter. Não é uma luta minha, é uma luta do time. Eu falei, nós vamos junto, vai ficar todo mundo junto aqui, vai ficar todo mundo junto aqui. E nós estamos lutando e tentando se superar todo dia para preservar os empregos e preservar os negócios dos clientes. Então, eu acho que toda ajuda do governo é bem-vinda, tá? É óbvio, todo incentivo é legal, mas eu acho que a gente teve bastante e eu acho que a tendência aí é ainda dos financiamentos e das condições ficarem muito baratas e fáceis aí para o consumidor, para o comprador, para a pessoa que quer adquirir seu imóvel. Perfeito. Theo, acho que agora só me resta fazer o encerramento aí. Em todo encerramento eu peço as considerações finais, mas antes de eu pedir as considerações finais aí para você, queria te agradecer aí por esses... Já deu 50 minutos que a gente está aqui conversando, passou rápido. Que legal. Queria agradecer todo mundo que participou aqui também, as pessoas que perguntaram, que interagiram. E, Theo, para encerrar, queria que você dissesse aí as suas considerações finais, que é uma mensagem mesmo final que eu peço para as pessoas que estão fazendo live aqui comigo, darem aí para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo aí. Pessoal, eu acho que o momento é de união, de paciência, de serenidade e de empatia. Eu acho que o momento é da gente lutar junto, tá? Atravessar a tempestade. Eu acho que os momentos difíceis servem para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se transformar. Então, vamos lutar junto, firme. Eu queria agradecer aqui, Mário, todo o time da Feola Imóveis que tem assistido a gente aí, o Sandy, o Rafa, a Lê, a Tamires, o Jonathan, eu vi aí. Sem eles ia ser impossível, né? E a gente está aqui firme e forte junto. E eu acho que todo mundo tem que continuar aí seguindo as orientações sanitárias aí de saúde, tentar continuar trabalhando com segurança, tentar continuar trabalhando aí com as precauções, mas eu acho que a economia tem que girar também. Então, agradecer você aí, foi um grande prazer falar com você hoje. E deixar um agradecimento especial também a todos que tiveram aí a paciência e de assistir a gente e falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário aí, tá bom? Perfeito. Pessoal, só para quem não pegou a live toda com o Theo, eu vou postar ela aqui no meu IGTV, ela fica aqui depois, estável, e também vou compartilhar no YouTube, passo o link para você depois também, então para você poder compartilhar aí com as pessoas que não têm Instagram e que vão precisar e querem assistir isso depois, tá joia? Então, mais uma vez, obrigado, boa noite para todo mundo aí que nos assistiu. Eu que agradeço, Marião, um grande abraço a todos, tenham todos aí uma ótima semana. Valeu. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus, um abraço. Até.